Você que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas Alves do MP Desenhos e no vídeo de hoje você vai aprender a desenhar um corpo masculino e feminino do início ao fim, do esboço até a construção da pose, detalhamento de roupas, tudinho, do início ao fim, beleza? Esse pedacinho de vídeo que eu tô postando hoje é uma das aulas que eu tô criando do novo curso, que vai sair ainda esse mês, dando tudo certinho. Então, se você quiser se profissionalizar, vou deixar o link aqui na descrição dos nossos cursos, tá? Já tem alguns já lá na Udemy. Então, eu te convido a conhecer o nosso material e a você participar dessa videoaula aqui gratuita, testar para poder ver se dá certo para você e deixar aqui nos comentários as ideias de vídeo que vocês têm, dicas, dúvidas, que eu vou estar respondendo todos vocês, tudo bem? Sem enrolação, vamos para a tela do PC e vamos desenhar esse personagem. Bom, então vamos lá. O que eu gosto de fazer primeiramente é deixar aqui algumas linhas para me guiar em outra cor, né? Aqui eu deixei 7 linhas vermelhas para poder me orientar na hora de construir esse personagem. Por exemplo, onde eu vou colocar as pernas, o rosto. Eu fiz esse daqui um personagem masculino de frente para explicar como eu construo uma pessoa do zero. Então eu fiz um boneco de palitinho bem simples. E depois eu deixo ele mais claro e vou fazendo um novo boneco de palitinho, só que com mais volume. Por exemplo, aqui como é um personagem masculino, eu deixei ele mais quadrado, né, o peitoral, dando já uma impressão de peitoral erguido, de masculinidade, né, de um personagem masculino. E a mesma linha que eu uso na cabeça é a linha que eu sigo para a cintura, até a parte da frente do peito, até a cintura. Então, seja ele de frente ou de lado o personagem, isso ajuda, porque na hora de construir aqui a coxa, por exemplo, eu peguei a divisão dessa linha e fui fazendo as pernas, os pés, como se fosse um personagem, uma simetria para construir ele. Aqui agora eu faço a mão fechadinha e posiciono o nosso personagem, deixando ele um pouco mais claro, a opacidade. E aí sim que eu venho fazer o esboço para construir os detalhes desse personagem. Então aqui eu passei alguns exemplos. Ele pode ser aqui com barba, careca, né? Pode colocar ele com cabelo. Então eu fui apenas mostrando o que dá para você fazer depois que você já tem a pose da pessoa definida. Aí você pode conseguir construir da sua forma, da sua maneira, com mais detalhes. Você pode pegar imagens de referências ou não. Bom, agora eu fiz aqui um idoso, né, um personagem masculino, idoso, e o que eu fiz foi a mesma coisa. Fiz as linhas mais simples, fiz em vermelho, então deixei ele mais corcunda. Pode ver que o braço, eu coloco linha bem simples, aí fiz já um desenhozinho da bengala, apenas linhas para me orientar e apenas estudando a pose dessa pessoa e desse personagem, né, caso venha se tornar um personagem. Depois eu faço a pose, mas com volume, então começo a dar volume para essa pose definida, se já estiver legalzinho. Dou tanto volume como profundidade, colocando algumas linhas para orientar e mostrar a profundidade. Aqui na perna eu quis trabalhar ela afinando, então eu peguei a coxa bem mais grossa e afinando até na hora de chegar no calcanhar. Fiz os pezinhos mais esticadinho, né, por se tratar de um idoso caminhando. E depois que você tiver feito isso, se você quiser criar esse personagem em outra pose, você pode pegar e fazer linhas nas partes mais importantes, como a cabeça, o ombro, a bengala. E aí você vai construindo através dessas linhas a pose desse personagem em uma outra pose, né, em um outro movimento. Aqui eu fiz ele de frente, caso essa se torne um personagem, né, essa pessoa que eu estou desenhando. Aqui não tem nada definido, é apenas um vídeo que eu estava fazendo, estudando e gravando para vocês. Mas digamos, vocês criaram e gostaram do personagem, você pode fazer ele em várias poses dessa forma. Logo mesmo eu vou fazer um make-off dos meus personagens, mostrando como construir o personagem em todos os ângulos. Aqui eu já fiz a personagem feminina e a diferença é que a gente usa mais círculos nela, para poder dar um ar de volume, um ar de sensualidade, né? Porque a mulher tem mais curvas. Então aqui eu fiz a coxa, utilizando mais curvatura do que o personagem masculino. Então, depois eu começo a definir um pouco mais, colocar mais detalhes. Aqui eu nem apaguei, nem coloquei o esboço mais claro ainda, eu já fiz direto por cima. Eu corrigi uma das pernas, que eu quis colocar ela com uma mais levantadinha. Então, esse momento aqui é o momento onde vocês vão estudar o personagem, né, a pessoa, a pose,
e vai começar a colocar da melhor forma. Eu fiz um exemplo aqui do seio, que ele não é um círculo perfeito, ele tem volume, então tenta trabalhar no personagem feminino questão de volume, questão de curvatura, porque as mulheres têm mais curva, seja ela mais magrinha ou mais gordinha, ela tem curva. Então aqui nos seios, reparem que eu já utilizei o segundo esboço para poder deixar mais volume, deixar mais movimento. E eu faço a mesma coisa, ó, a linha da cabeça é a mesma que eu trago aqui para a cintura, para dividir nosso personagem. Aqui também, ó, na partezinha da barriga, eu comecei a desenhar dando um volume também. As coxas eu já estou fazendo ela bem mais carnuda, bem mais com mais sensualidade, mais delicadeza no desenho da feminino. E o braço, aqui na hora que eu estou construindo, repara que eu vou estar fazendo, ó, e vai ficar errado. Então eu apaguei e fiz ele transparente, colocando uma grade para poder dar volumetria e dar profundidade. Eu fiz aqui do lado um exemplo que eu faço ele transparente, como se fosse um cilindro, e depois eu faço algumas gradezinhas, algumas linhas para dar volumetria nesse desenho. Então foi isso que eu utilizei no personagem masculino e no personagem feminino. Depois que eu já tiver construído a pose, eu já tiver achado ela bacana da pessoa, tiver construído, ficado legal já, aí eu começo a colocar os detalhes no esboço. Começo a dar personalidade para essa pose, né? Criando uma pessoa com suas aparências, com sua característica, né? Aqui nesse idoso eu quis construir já uma cena bem engraçada desse idoso observando essa garota. Então, coloquei ele com um olhar mais tarado mesmo, coloquei uma roupa que representasse a idade dele, um senhor, objetos que tenham a ver, então um senhorzinho com um relógio, o pescoço com a veia estendida porque ele está observando, né, uma garota que ele achou bonita. A roupa mais estilo de idoso, então você pode pegar imagens de referência para construir essa pessoa, esse personagem. Aqui eu já fiz ele com a mão mais fechadinha, para estar segurando a bengala. E o tênis dele eu deixei ele com a meia lá em cima e o tênis bem aberto, como se fosse um tênis mais velho, mais um sapato. Fiz ele como estilo de um sapato. Dei uma posicionada melhor na bengala e aumentei a cabeça dele, ajustando, porque estava muito pequena. Então, por ser um desenho mais caricato, eu melhorei. E aqui na personagem feminina a mesma coisa, vou trabalhando aos poucos. Construí agora, fiz ela mandando um beijinho e organizei os detalhes do desenho. Então, coloquei o brinco, fiz a marcação do cabelo, antes de desenhar o cabelo, fiz a marcação para saber onde inicia e onde finaliza. O pescoço feminino é bem mais fininho. Trabalhei a questão muito melhor na hora de construir os seios, construir a cintura, dando volumetria e mais sensualidade na hora de desenhar. O cabelo é legal você trabalhar com as mechas, então faça mecha por mecha em vez de fio por fio. Então você constrói mechas maiores, mechas menores e aí dentro delas você vai colocando os detalhes de fios. Aqui na parte da cintura, na parte das pernas, eu quis fazer um shortinho com rasgado. Não peguei nenhuma imagem de referência, fui fazendo de cabeça, mas eu quis passar alguns detalhes. Por exemplo, a mão, não deixei escondido, eu deixei ela visível, porque o desenho não fique aquele desenho que as pessoas escondem, a parte que não consegue desenhar. Então eu fiz questão de desenhar a partezinha da mão aqui na perna, eu desenhei o pé de frente, um de ladinho, né, mostrando um pouco mais detalhe do sapato, do tênisinho dela. A meia mais delicadinha, porque como não é de Windows, então não coloquei nenhuma marcação a mais. E posicionei o desenho. Aí sim, a gente clareia e pode fazer um acabamento melhorzinho. Aqui não está nem na line art, eu só deixei o desenho mais bonitinho, colocando mais detalhes. Por exemplo, eu coloquei piercing, né, na orelha maior. Coloquei o cabelo com mais detalhes, fazendo as mechas, como eu falei. Trabalho com mechas, faço aqui algumas pequenas que eu estou fazendo. E aqui eu faço algumas maiores. E deixei o desenho mais detalhado, colocando alguns detalhes a mais, corrigindo alguns outros detalhes, entendeu? Eu não pego o esboço de baixo e já trabalho diretamente finalizando, não. Eu vou corrigindo. Por exemplo, a personagem feminina tem mais cílios, o olho é mais brilhante, é mais bonito. Então eu fiz isso, coloquei alguns cílios, o olho mais dilatado com a pupila. Na hora de desenhar aqui os seios, então eu comecei a fazer apenas marcações que direcionem o olhar, mostrando
que está com movimento, mostrando que tem volume. E fui colocando os detalhes da roupa. Você não precisa mais colocar toda a figura geométrica que você usou no início do desenho visível. Agora é a hora de você colocar os detalhes do desenho e mascarando, deixando uma máscara, né? Para não ficar tão visível a imagem geométrica que você usou para construir esse personagem e essa pose. Aqui eu fiz ela com a mão dentro do bolso, apenas para não ficar atrás das costas dela. Quanto mais detalhe você fizer em partes específicas, como as roupas, no cabelo, por exemplo, no penteado, algo do tipo, vai ficar mais bacana o seu desenho. Então, por exemplo, aqui na bermuda, como é rasgadinha, eu coloquei alguns pontinhos para parecer que foi rasgada mesmo essa bermuda, né? Esse shortinho. E é jeans. Então, apenas esses detalhes, um risquinho para mostrar que ela tá com a perna mais pro lado, uma para trás, uma para frente. Então, o risquinho dessa costura do short dá essa impressão. O tênis, você colocar o laço mais largado, o laço entrelaçado, a parte de baixo do tênis, começa a pegar imagens e trabalhe. Veja o que tem nesses detalhes para você colocar no seu desenho. Porque os detalhes certos é que vão dar a aparência de um desenho de uma pessoa, de um personagem, entendeu? Que, por exemplo, nesse idoso, eu estou fazendo ele com poucos dentes, eu coloco o detalhe certo no momento certo. Eu não coloco vários detalhes, não. Ele, por ser um idoso, ele tem uma orelha maior, então eu faço ele com a orelha maior. Por ser um idoso, ele não tem tanto cabelo, então eu faço o cabelo apenas ao redor. Ele tá observando a garota com um ar mais de tarado, então eu faço essa veia soltada. Por ele ser um senhor, então eu trabalho a roupa mais de senhor. O senhor geralmente coloca a roupa para dentro do cinto, então eu fiz isso, colocando essa blusa dele para dentro da calça, por baixo do cinto. Uma roupa mais social, que tem um bolsinho do lado. Então eu fui fazendo essas coisas que tem a ver com a pessoa e com o seu possível personagem. Aqui, como eu tinha explicado na personagem feminina, eu faço a mesma coisa nesse masculino. Eu coloco alguns risquinhos bem clarinho para representar a costura do jeans. No braço eu já coloquei um relógio, esses relógios que o senhor tem, algumas marcações de pelo, porque por ser um homem ele é mais peludo no braço, por ser idoso ele é mais peludo. Fiz melhor a marcação da onde ele vai estar segurando a bengala. A meia eu já comecei a colocar mais detalhe, como eu falei, ele é um idoso, então eu deixei a meia lá em cima. O tênis, eu coloquei, o sapato, eu deixei ele mais detalhadozinho, mostrando que é um sapato diferente do dela, que é esbojado, tem os laços largados. Então o nosso desenho ficou assim. Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Com o trabalho do início ao fim, com as coisas mais simples até mais detalhadas para construir a sua pose, o seu personagem, a pessoa que você quer desenhar. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido bem claro, bem fácil e útil para vocês também. Que vocês tenham feito. Deixe aqui nos comentários se vocês conseguiram fazer do início ao fim, se vocês conseguiram criar. E as dicas de vídeos que vocês querem, dúvidas que vocês têm, tá bom? Agora são 2 vídeos por semana. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!